Oi, mães, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Gera Sonhos. Hoje o nosso tema não é só o que eu acho. Muitas mães compartilhando comigo dentro de um grupo que a gente tem no WhatsApp deixaram bem claro que é unânime que o castigo, aplicar castigo como uma das opções, é uma das coisas que mais tem acontecido no dia a dia delas e, detalhe, é o que mais tem percebido que não tem resultado. E olha o que eu vou dizer aqui. Pode até você ter se assustado com essa informação, porque aí na sua casa, se você aplica o castigo, você tem visto o resultado. O problema não é esse resultado a curto prazo. O problema é você ter que passar todos os dias pela mesma situação, ou quase que sempre pelos mesmos problemas. Então, a ideia aqui é a gente mudar, sair do ciclo e você ganhar ferramentas e orientações de como conduzir. Então, o tema de hoje é como lidar com a criança que não quer colaborar sem necessariamente você precisar do castigo. A pergunta é, e esse castigo, ele realmente educa a criança ou ele só cala a criança, faz ela te obedecer momentaneamente e depois tudo retorna como você sabe que é aquele momento que te tira a paciência, que você grita, que você acha que já fez de tudo e nada resolve. E é para esse momento e para essas situações que esse podcast existe, para que você saiba como conduzir. Então, se você ficar até o final desse episódio, com certeza você vai ganhar informações. Para isso, é importante que hoje você pegue uma canetinha e um papel, porque vai ter uma ferramenta e uma prática que você vai precisar deixar anotado para que você não esqueça da ferramenta que vai fazer você trocar o castigo por consequências. Sim, não estou falando aqui da ideia de você educar o seu filho sem dar os limites. Não é sobre isso. Quando a gente fala sobre o castigo, a gente entende até que é a forma que a gente aprendeu. Não só de ouvir e de ver, mas na pele é como a gente aprendeu. Quantos de nós precisamos ser castigados para que os nossos pais sintam que fizeram a parte dele de educar e para que a gente pudesse colaborar? Na verdade, colaborar não, obedecer, que essa é uma diferença crucial. Né? Você tem que estar sempre atenta se você quer um filho obediente ou se você quer um filho colaborativo. A resposta para isso vai te fazer ficar aqui até o final, porque daí você vai saber como tornar isso muito mais tranquilo e com mais leveza. Quando a gente fala sobre esse castigo que a gente foi acostumado a receber, a gente vai lembrar aqui, você vai lembrar que no seu processo era assim, tinha pai e mãe que não precisava nem dizer nada. Às vezes, bastava olhar e você já sabia o que tinha que fazer. Aquela hora, possivelmente, você estaria obedecendo por um certo medo, né? Não por ter entendido por que tinha que obedecer ou não porque sentiu vontade de colaborar. Aí você pode até me dizer, não, Daniela, mas esperar a vontade deles de colaborar e é demais. Não é demais, porque tem um conteúdo, uma parte importante no conhecimento, que essa vai fazer diferença para você, que é você entendendo que o ser humano, independente de ser criança ou não, ele tem sempre um potencial para querer ajudar, contribuir, para se sentir útil. Todos nós temos no nosso íntimo essa vontade de nos sentirmos úteis. E isso é a parte que a gente às vezes não aproveita das crianças. A gente, ao invés de aproveitar que eles gostariam e têm a vontade de ser colaborativos, a gente interfere negativamente, por exemplo, utilizando o castigo, que é aquela hora que a criança vai ficar super chateada com você. Tem algumas até que vão dizer, eu te odeio, né? Que é aquela parte difícil que você tem de ouvir, que alguns sabem como ouvir, outros não sabem, partem logo agora para outro tipo de reação. E eu acredito que a gente precisa sempre estar atento a o quanto a gente piora ou não as coisas, ou piora ou não os comportamentos dos nossos filhos. Ninguém está aqui para tornar a maternidade mais difícil, né? A gente já tem uns desafios diários, então vamos aqui aprender a como tornar, inclusive, mais fácil, mais leve e com mais paciência. Quando eu falo que o castigo, quando ele deixa de existir, ele é uma possibilidade, inclusive, de você não ter que entrar em disputas de poder com seu filho, eu não estou dizendo que vai ser uma educação permissiva, tá? Que aí a criança não vai entender e não vai aprender sobre consequências. Pelo contrário. Aqui, hoje, nessa prática e ferramenta que eu vou te mostrar, você vai aplicar o que seriam realmente essas consequências. Porque olha um detalhe interessante. Às vezes a gente
chama de consequência, mas é uma consequência disfarçada. Normalmente, esse castigo, ele é uma falsa consequência, porque para que a gente possa considerar como consequência, existem passos a passos ou até algumas palavrinhas-chave que vão te fazer identificar, tá? Então, vamos aqui aprender sobre diferenciar castigos de consequências lógicas e consequências naturais. É isso que vai te ajudar nessa condução. Então, pega aí seu papelzinho, sua caneta e faça uma anotaçãozinha de 4 palavras, tá? Vocês anotem aí a palavra relacionado, a palavra razoável, a palavra respeitosa e útil, tá? Anotem essas 4 palavrinhas. Elas vão ser base, vão ser crivo para vocês analisarem se o que vocês estão aplicando com os filhos de vocês é realmente uma consequência ou se é um castigo disfarçado. Digamos que, vou dar aqui um exemplo. Digamos que a criança está lá assistindo a TV e ela sabe que na rotina dela a tarefa vem depois da TV. E ela diz que não quer desligar. E aí ela faz toda aquela birra, aquela coisa de não querer desligar e chore. E aquela situação toda que você ou já passou ou possivelmente vai passar, dependendo da faixa etária do seu filho. Nessa é aquela hora que você, às vezes, se não tem repertório, você vai ameaçar. Ah, você não vai desligar, não? Pois então, se você não desligar, você vai perder seu celular. Ou então, se você não desligar, você não vai hoje para o futebol. Se você não desligar, você não vai para o seu balé. E aí você começa a procurar tudo que a criança ama para você retirar. E às vezes, eu até fico um pouco indignada quando, de verdade, eu vejo profissionais, inclusive da área da educação, achando que essa é a única forma de se educar uma criança. E talvez sem nem ter pesquisado se ela realmente é uma forma eficaz, tá? Porque eu até desafio, assim, alguns profissionais a me mandar, não, Daniela, tem artigos, sim, que mostram que é bem positivo. Eu vou adorar conhecer essas outras realidades, porque quando a gente amplia os nossos conhecimentos, a gente realmente faz o que faz sentido. A gente não fica só replicando o que algumas pessoas dizem, sem aquela informação fazer sentido algum. E aí eu tô falando isso de profissionais da educação, porque olha o que aconteceu semana passada. Eu levei minha filha para a aula dela de ginástica. E aí ela terminou, todo mundo bem, ajeitadinho, disciplinadinho, fazendo as aulas e tudo. Aí quando a aula terminou, as crianças, 3 crianças, inclusive a minha filha, foi brincar num aparelho lá. E aí o professor chegou e disse assim: vocês já estão brincando aí de novo? Pois saibam que na próxima aula vocês já vão iniciar a aula com um castigo. Ou seja, próxima aula vocês não vão pegar nesse aparelho. Aí aquilo me chamou a atenção, né? Aí eu olhei assim, já me deu um friozinho na barriga. Eu falei, eita, será se eu trouxe ela para o lugar certo, né? Fiquei com aquela dúvida. E aí perguntei para a pessoa que estava na recepção, eu disse, aqui no espaço de vocês têm a metodologia de aplicar castigo como uma forma de educar? E aí ela disse, não sei lhe responder bem, porque eu sou aqui da recepção, você quer falar direto com o professor? Eu falei, seria ótimo. E aí eles chamaram, eu fui conversar com o professor e aí eu perguntei, né? Eu disse, olha, eu sei que você não é o professor da minha filha, né? Porque lá tem professores para cada faixa etária. Mas eu vi você comentando com algumas crianças, inclusive a minha filha estava na mesma situação, sobre castigo. É a metodologia que vocês aplicam aqui? E aí ele falou assim, isso é um reforço positivo. Aí eu comecei um reforço positivo. O castigo, aí tudo bem, me fale mais sobre isso. E aí ele disse, porque se eu não tirar o que elas gostam, imagine você que elas estão brincando aqui e elas se machucam. A culpa é de quem? Aí eu fiquei pensando, culpa? Não, aqui é um lugar, tá bom. Então eu preciso aí... E aí eu vi o profissional explicando por A mais B que ele precisava do castigo para aquilo. Aí eu disse, ok, eu não vou entrar em detalhes com você, porque você está me dizendo... O que eu fiquei interessada em saber é se aqui é de todo mundo, todos os profissionais são orientados a fazer assim ou cada professor escolhe sua metodologia. Ele falou, não, cada pessoa escolhe sua metodologia. Eu disse, ok, então eu vou conversar ali com a professora da minha filha para eu entender se isso faz parte da metodologia de aplicação de vocês, porque para mim não faz muito sentido e eu preciso saber se aqui é o lugar que eu quero realmente mantê-la. Porque nós estamos falando de educação, de querendo ou não. É uma atividade extra, mas é uma forma de educar. Todo professor, ele se coloca ali como uma figura de referência e a criança está sendo educada, disciplinada de alguma forma.
Para muita gente, isso vai ser besteira, isso vai ser o tradicional, o normal. A gente está aqui para reavaliar se isso que a gente considera normal está normal mesmo. Está ok e precisa ser aceito. Porque no momento em que isso acontece, todo mundo escuta e acha muito normal, me espanta um pouco. Porque a gente da área da psicologia, por exemplo, ou qualquer educador que estude e se aprofunde mais sobre isso, ele vai entender o quanto que são prejudiciais esse tipo de educação que você não deixa a criança ter espaço, ou que nem a criança entendeu onde foi que ela errou, porque errou. E aí depois eu fui conversar com minha filha sobre isso, né? Ela, mamãe, você estava falando o quê com o professor? Aí, filha, a gente estava falando sobre castigo. Qual é a sua opinião sobre castigo? Aí ela, castigo não é muito legal, mãe. Eu falei, a gente estava conversando, eu e ele, para a gente entender se isso é uma coisa que tá todo mundo lá aplicando ou se era só a opinião dele. E aí eu falei assim, e a mamãe tem estudado algumas coisas na área da psicologia, do desenvolvimento infantil. Eu falo sempre muito aberto para ela. E aí eu tenho visto que o castigo ele não traz muito benefício, filha. Por isso que eu quis perguntar lá, porque é um lugar que eu estou trazendo você todos os dias, então eu tenho que me preocupar com isso. E aí eu estudo bons psicólogos. Teve uma hora até bem emocionante que ela falou assim, mas você estuda os melhores psicólogos, mas você é a melhor psicóloga do mundo. Aí é aquela hora, né, que o coraçãozinho enche de gratidão por eu ter aquela resposta, o feedback de as coisas estão correndo bem. E aí eu perguntei, filha, o castigo, ele é assim, talvez o professor estivesse querendo ensinar que vocês tinham que fazer o que ele estava pedindo para ser feito. Só que sabia que existem outras formas de acontecer a mesma coisa sem ser pelo castigo. E eu fui falar para ela sobre as consequências, que é o que a gente vai falar, vai voltar aqui para essas palavrinhas que eu trouxe para você. E aí eu disse para ela, filha, o castigo é diferente da consequência, porque primeiro ele precisa estar relacionado. Quando um professor diz assim, ó, se você pegou num aparelho, ou então, digamos que você assistiu televisão e eu tirei teu celular. Você não quis desligar a TV e você não vai pro futebol e não vai pro balé e não vai pra ginástica. Isso está relacionado? Aí ela responder, não, mãe, não está relacionado. E aí é o que eu quero que você analise aí quando você anotou. Quando você dá um castigo pro seu filho, e você tivesse que preencher, fazer um check assim, ó. O castigo que você dá para o seu filho está relacionado com o problema? Porque se for assim, ó, ele te respondeu, ele te deu uma resposta e por isso ele não vai para o futebol. Está relacionado? Se a resposta for não, e vamos seguir aqui adiante, aí você já tem um indício lá, não, a resposta é não. Analisa se esse castigo que você deu é razoável. O que é razoabilidade? Digamos que o teu filho te desobedeceu, não quis desligar a TV e você diz, você agora vai passar um mês sem televisão. Esse um mês sem televisão para essa atitude é razoável? Como se fosse até aquela história da pena, né? Uma pena razoável? Um ladrão roubou e um cara pegou... E a pena tá razoável? Vamos analisar por aí. Até porque, eu vou dizer para você, às vezes você dá um castigo que nem você consegue manter. É como se você estivesse dando um tiro no próprio pé. Porque aí você dizer para a criança que ela vai passar um mês sem TV, você vai ter que se virar muito para dar conta daquele horário que ela ficaria, por exemplo, na TV e estava tudo ok, né? Então, tenham muito cuidado, porque o ideal é que aquilo que você diga, você cumpra. Então, primeiro analise se aquilo que você está dando como castigo você vai conseguir cumprir. Porque se você der como castigo e não conseguir cumprir, ainda é pior, tá? Ele ainda vai ser algo que vai dar uma recorrência muito pior em termos de comportamento. E aí, uma terceirinha palavra, né? Analisa se quando você dá um castigo, se esse castigo ele foi dado de uma forma pelo menos respeitosa. Se é tipo assim, ou se você teve que ser grosseira para dizer, pois você não me obedeceu, pois agora tenta analisar se pelo menos foi respeitoso a forma. E uma última palavra a ser analisada, se ele é útil, porque isso você precisa analisar. Se você diz, se você não desligar a TV, você não vai pro futebol, e começou que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, não está relacionado, não foi razoável, não foi respeitoso, será se isso vai ser útil? O útil tem a ver com quantas vezes você realmente não tem que passar pelo mesmo castigo e pela mesma situação que você teve que castigar. Porque se você tiver recorrente no mesmo problema, saiba que não está sendo útil o castigo que você está dando.
Porque se fosse útil, já tinha resolvido, não era não? Diz aqui para mim, não tinha resolvido se fosse útil? Por isso que analisar todo esse passo a passo faz parte, inclusive, de uma ferramenta, de uma prática que quando mais você faz, mais vai ficando automático. Eu te pedi para anotar porque não é algo que de imediato você raciocina, porque nós não fomos educados assim. Mas quanto mais você pratica isso, mais automático e natural fica você fazer essa avaliação. Então, vou dar um exemplo agora de como seria uma consequência nesse mesmo caso da criança que não quis desligar a TV. Eu tenho um combinado que eu faço com a minha filha sobre o tempo de tela, certo? Que aí, quem ainda não assistiu sobre isso, eu tenho um podcast que eu falo só sobre o tempo, os acordos que você pode fazer com seu filho sobre o tempo de tela. Inclusive, tem até um contratozinho de termo, de uso de termo de tela, que eu passei num grupo de mães que eu acompanho, para as mães poderem fechar esse contratozinho e ser um acordo entre mãe e filho, um acordo que ajuda muito mais na colaboração. E se você ainda não entrou nesse grupo, esse grupo vai estar sempre disponível. Eu vou deixar um link para vocês aqui, vocês vão poder entrar nesse grupo. Ele é gratuito e eu sempre passo essas informações, esses vídeos e essas ferramentas. Então, eu até posso reenviar hoje, contextualizando para as mães, esse contratozinho de uso de telas, que eu acho que vai ser muito importante para esse exemplo, inclusive, que eu acabei de dar aqui para vocês. Então, lá no meu combinado com a minha filha, ela sabe que ela pode usar 1 hora de tela dentro da rotina que nós construímos. Pela idade dela, ainda poderia ir até 2 horas, só que eu deixo uma margem a não ser utilizada para, às vezes, a hora que a gente sai para algum lugar e ela pega um celular, ou que a gente foi para casa de alguém e ela foi assistir alguma coisa, então eu deixo uma margem, tá? Porque existe uma faixa etária para cada criança, mas eu deixo uma margem do que ela usa em casa e do que ela pode usar fora. E aí, nesse dia, eu fui para o meu consultório trabalhar e aí eu voltei a minha filha no mesmo lugar assistindo a televisão. Eu falei, filha, a gente tinha um combinado. A mamãe saiu para trabalhar, voltou e você ainda estava na televisão. Aí ela olhou assim, mãe, mas é porque não tinha ninguém para me dizer para desligar. Eu falei, mas não é assim que funciona, você já tem sua rotina, você não precisa de alguém para te dizer. Isso é um outro detalhe. Se você é uma mãe que toda hora fica dizendo para o filho o que ele tem que fazer, possivelmente você vai ficar precisando ameaçar ou dar castigo. Agora, se você coloca uma rotina e essa rotina vira o chefe da casa, aí é uma rotina que, inclusive, a própria criança criou, que eu também ensino isso para as mães que eu acompanho, como fazer essa rotina existir, a criança participando dela para que seja mais eficaz. Aí eu disse, não, filha, você tem sua rotina. O que eu entendi foi que você não quis desligar, você não conseguiu controlar qualquer coisa que seja e você ultrapassou o tempo combinado. Então, existem consequências para quando a gente descumpre algumas coisas. Isso me dá a entender que você usou a sua hora de hoje e a sua hora de amanhã. Então, amanhã a gente não vai ter telas, tudo bem? Aí ela ficou em silêncio, porque não tudo bem, né? Para ela ficou chato isso. Só que, vamos pensar aqui nessas 4 palavras que eu falei aqui para vocês. Essa consequência que ela teve de não usar a tela no outro dia, estava relacionado com o problema pelo qual nós falamos? Estava. Ela era feita de uma forma razoável? Por exemplo, você usou já 1 hora de hoje e 1 hora de amanhã. Então, amanhã não tem. Depois da manhã, você volta a ter. Tá razoável? Na minha opinião, sim. Se depois você olhou e viu que essa forma que eu me comuniquei com ela foi respeitosa, ok, mais uma palavrazinha para ser dado o check. Foi respeitosa. Foi útil? Na minha visão, sim. E sabe por que foi útil? Porque no outro dia, quando ela teve a tela dela para usar, ela desligou só, porque ela não queria perder a do outro dia. Então, entendam que não é sobre não ter consequências, é sobre como a gente realmente dar consequências e não castigos. E existe um outro tipo de consequência, que é a consequência, por exemplo, natural. O que é esse tipo de consequência natural? Vamos imaginar que uma criança, você viu que estava preparado para chover, e você diz, filha, pega seu casaco, ou então pega a sombrinha e vamos sair com ela, porque senão você pode se molhar. Aí a criança, ou porque não quis pegar, ou porque por qualquer motivo que seja, não quis colaborar, ela saiu sem ou o casaco ou sem a sombrinha. Essa é aquela hora que você não vai se virar muito, não, para cobrir a criança, não. Você vai
deixar ela experimentar uma consequência natural, que seria o quê? Quando a gente sai desprevenido, sem o casaco ou sem a sombrinha numa chuva, o que acontece? A gente se molha. E a criança, muitas vezes, vai precisar experienciar algumas coisas. Ah, Dani, mas isso não é meio punitivo? Ou isso não dá essa consonância de você querer fazer a criança pagar por isso? Não, são realmente consequências naturais. Entendam que, por exemplo, se eu faço um combinado com a minha filha, e olhe que para você evitar esses castigos, essa ferramenta combinado, ela é importantíssima, tá? Os combinados, inclusive, com antecedência, de você explicar para a criança, faz muito sentido para você não ficar precisando só do castigo. Então, essas são ferramentas a mais. Quando eu faço um combinado com a minha filha de filha, quando você chegar da escola, lá na rotina tá dizendo que você tem que tirar a sua farda, né? E colocar lá no lugar que a menina vai ajudar a limpar, né? Ou que a mamãe vai limpar, você pode dizer. E aí lá em casa tem o lugarzinho que a Áurea vai lá e coloca. Quando às vezes eu vejo a farda em outro lugar, ou a meia que foi usada em outro lugar, eu falo, filha, pode existir uma probabilidade de amanhã não estar limpo, já que essa roupa, como combinado, ela não está lá no lugar onde ela vai ser lavada. E já aconteceu de ter dias de manhã que a minha filha chegou e disse, mãe, não tem meia aqui na gaveta. Eu falei, filha, não tem meia? Não, e o que será que aconteceu com as suas meias? Aí ela, eu acho que estão sujas. Por que será que elas estão sujas? Aí, eu acho que é porque eu não botei lá no lugar que eu tinha dito, que a senhora disse para eu colocar. Ah, entendi. Como você pode fazer para você não ter que passar por essa mesma situação de olhar para a gaveta e não encontrar meias? Aí ela, amanhã eu vou botar, mãe, na hora que eu chegar da escola. Essa ferramenta que eu usei, ela é uma outra ferramenta muito prática. Você precisa usar perguntas curiosas com a criança, tá? E são perguntas que vão fazer essa criança refletir. Do contrário, você vai ter que estar no lugar de quem só dá sermões. E uma criança que só escuta sermões, ela vira essa criança que não quer mais te ouvir, ou então que retruca, ou que fica agressiva, ou que responde. Então, entendam que quanto mais ferramentas, mais repertório vocês têm para utilizar, menos vocês vão precisar usar o castigo, a punição, ou às vezes uma recompensa, que são esses 3 pilares que muita gente acha que é a única forma de educar uma criança são usando só essas ferramentas, né? Da punição, do castigo e da recompensa. E não é sobre isso. Quem me acompanha sabe que sempre eu passo orientações e ferramentas para que você aumente, seja vasto o seu repertório. Até porque vai ter um dia que as perguntas curiosas não vão funcionar. Porque a criança, às vezes, pode estar super de mau humor. Como é natural, qualquer ser humano estar, às vezes, a gente também fica de mau humor. Então, a gente precisa olhar para a criança como ser humano, né? Não só como alguém que só tem que obedecer, ou que só tem que fazer o que pai e mãe quer. Do contrário, a gente não vai ter uma relação saudável, tá? Do contrário, ainda que você ache que isso é a melhor forma, ou como você foi criado, vocês vão perceber que isso causa desgaste, né? Causa uma desarmonia que estressa todo mundo. Então, quando você está no lugar de ganhar sempre mais orientações e ferramentas, é nesse lugar que um dia você viu que uma ferramenta não funcionou, no outro dia, nesse mesmo dia você pode dizer, essa não funcionou, mas eu vou já pegar outra ferramenta aqui que a Daniele me ensinou, que eu aprendi lá, e aí eu vou aplicar. E você vai ver que vai dar certo, porque é isso que acontece. Eu vejo não só na prática das mães que eu acompanho, como eu também, enquanto mãe, quando eu tenho que usar. Tem dias que, por exemplo, a ferramenta humor. Tem dia que ela é uma ferramenta que ela me salva. Porque às vezes, ao invés de eu dar um grito nos meus filhos, eu começo a fazer cócegas e aí as coisas se desenrolam melhor. Mas tem dia que a minha paciência não me permite usar a ferramenta humor, porque nem eu tô com um bom humor. Então, a gente precisa ter esse respeito mútuo, tanto em relação à criança, quanto em relação a nós mesmos, né? Até porque vocês vão perceber, assim, que quando a gente fala desse tema, você pode olhar e pensar, nossa, então, quantas vezes eu já errei? E não é sobre isso, quantas vezes eu não tinha outras opções e eu usei aquilo que eu achava que funcionava. Porque também se eu disser que não funciona, eu não estou falando a verdade. Vai funcionar, mas vai funcionar muito a curto prazo. E não é sobre isso que a gente quer. Você não quer estar passando pelos mesmo problema toda vez ou com muita frequência. Você quer realmente criar outras formas
e outras maneiras de poder lidar com seus filhos, até para criar uma conexão maior, até para que vocês possam ter uma colaboração maior, porque é um raciocínio lógico. Crianças, né, uma fala que eu sempre trago da disciplina positiva da Jane Nelson, que é a autora do livro. Crianças que se sentem mal, se comportam mal. Se eu estou aplicando castigo, quem é que vai se sentir bem com isso? Ah, Daniele, com a consequência não é a mesma coisa? Não, porque a criança consegue compreender, ela consegue entender o porquê daquilo. Isso eu falo porque quando eu estou em atendimento com as crianças e com adolescentes, às vezes, eu tenho esse feedback realmente muito claro deles. Ontem eu estava atendendo uma criança que disse assim, eu fui analisar com ele, eu digo, hoje, qual é o momento, assim, a situação que você acha que mais causa briga entre você e a sua mãe? Aí ele falou assim, tia Dani, ela tem um negócio de querer que eu encher litro de água, que eu não aguento. Eu falei, mas como assim? Todo dia eu tenho que encher 1 litro de água e levar para o meu reforço. Aí eu disse, e de que forma isso te incomoda? Ele falou assim, porque não faz sentido, porque lá no meu reforço tem água. E eu não gosto de encher litro, porque lá em casa é um negócio de ter que quebrar gelo, bota o gelo dentro da garrafa. E aí ele foi explicando de um jeito que fazia muito sentido o que ele estava dizendo. Só que para essa mãe, não, ele realmente era um menino que se ele não tivesse fazendo, ele estava desobedecendo. Se ele não quisesse fazer, ele era preguiçoso. Se ele não tivesse... E às vezes a gente trava batalhas que são desnecessárias. E eu digo, batalha de mãe já é infinita. Não vamos traçar mais batalhas desnecessárias. Então avalie o que realmente faz sentido, o que não faz, para você ir saindo desse lugar de chefe, que eu sei que para muita gente isso pode ser um pouco assustador, porque tem gente que vê na maternidade a única missão de vida. Às vezes esquece até que tem outros papéis enquanto ser humano, de amiga, né, o social. Às vezes esquece que tem papel de esposa, às vezes esquece no sentido da prioridade. E às vezes foca tanto ali na criança que, de certa forma, entra um pouco no espaço onde não dá tanta autonomia aos filhos. Ao mesmo tempo, entra todo o tempo em debate e discussões que traz um desgaste para ambos. E para o grupo, né, de forma geral, para um ambiente mais desarmonioso. E aí, é para essa reflexão que eu trouxe esse tema hoje. É para que a gente analise o quanto a gente está só no automático, dando ordem, dando comando. E ordem e comando é natural que ele cause a contradição, ele cause a discórdia, ele cause esse movimento que você, às vezes, está desgastada porque passa com muita frequência. Esse puxar de corda de um lado e do outro, né? E vai encher o litro. Não vou. Mas você tem que encher seu litro. Mas no meu reforço tem água. Mas eu já disse que tem que encher mesmo assim. E aí você fica, às vezes, numa discussão que não faz sentido para ninguém. Deixa de ser consequência, passa a ser só uma punição, um castigo ou um sermão. Essa é aquela hora que a gente precisa ser inteligente em relação à educação dos nossos filhos. Mas, para isso, a inteligência requer esse conhecimento, essa orientação, que a gente precisa estudar, né, para ser mãe. Precisa, eu sempre vou trazer essa informação. A gente precisa de conhecimento porque é muito delicado e é muito criterioso e a cada fase muda. E cada fase que muda, você precisa de novos conhecimentos e de novas orientações. Ah, Daniele, mas é um negócio cansativo, é um ciclo sem fim. Mais cansativo é aquilo que você passa todos os dias e que você não vê solução, que você fica recorrendo no mesmo ciclo. Então, a ideia é sempre ir saindo desse lugar de ter que estar só discutindo com o teu filho. Eu tenho um grupo, né? Esse grupo que eu falei para vocês, das mães que eu acompanho, é bem interessante porque a gente tem momentos ao vivo, né? Que eu posso diretamente aqui conversar com elas, entender a realidade que elas vivem e poder passar orientações mais específicas. E essa é uma parte muito importante e crucial, por quê? Porque como eu sempre trago aqui, que cada caso é um caso, cada família funciona de um jeito, quando você tem a chance de saber como fazer a sua família funcionar melhor, a gente ganha atalhos, né? A gente encurta o caminho para poder conseguir chegar nesse lugar.
E tentar chegar nesse lugar sozinha pode ser um mérito seu, é um direito que você tem, é um espaço que você, como mãe e como educadora, tá livre para seguir. Só que eu sei que quando você tem que desbravar isso só, é pesado, traz uma sobrecarga, traz aquela sensação de nadar, nadar e morrer na praia, dá aquela sensação de já ter tentado de tudo e não consegue. Então, é para isso que vem essa rede de apoio. E eu sempre me coloco aqui, inclusive, como rede de apoio, que às vezes a gente acha que rede de apoio é só família, né? Rede de apoio é toda aquela pessoa, situação ou coisa que vai fazer você se sentir mais aliviada, mais compreendida, mais firme e segura para tomar algumas atitudes que te deixam no lugar de estou fazendo o meu melhor, estou fazendo até onde eu posso, preciso respeitar os meus limites. A gente, como mãe, a gente precisa estar no lugar de também nos respeitarmos. Do contrário, mesmo a gente aprendendo as ferramentas, a gente fica sempre por um fio. A paciência não nos permite praticar isso, né? A ausência da paciência, na verdade, vai te impedir de executar isso que você está acabando de aprender. Então, é por isso que também é importante um olhar para você, sobre o quanto que talvez você esteja recorrendo em coisas que te tiram a paciência, que te angustia, que já te fez pensar que não consegue. E, às vezes, pode ser que você tente ir só, mas pode ser que realmente só você não consiga. Por isso que eu sempre faço esse convite. Vamos juntas. Lá, quando a gente tem um grupo com muitas mães, o que é interessante? Semana passada eu estava conversando com uma mãe num vídeo, através de uma videoconferência, e aí ela falou assim, ela me falou de uma situação super comum, que eu, como acompanho mães há mais de 15 anos dentro da psicologia, para mim era muito claro que aquilo era uma coisa que ela iria passar na maternidade. Só que para ela estava passando aquilo só. Ela até se perguntava, por que está acontecendo isso comigo? O que eu fiz de errado para passar por isso? E ela não tinha feito nada de errado. A gente só estava falando de uma fase da maternidade que ela precisaria atravessar. Quando ela entendeu que outras mães estavam atravessando aquela mesma tempestade, quando ela, estando em grupo, ela entendeu que ela não estava só, ela ganhou tanto mais força e energia e compreensão para lidar com aquela fase, que é tipo assim, tudo bem que a tempestade vai existir, mas eu tenho uma vela aqui no meu barco que está me conduzindo, eu tenho uma bússola, eu tenho uma pessoa que está me ajudando, me orientando com informações realmente eficazes, né? A gente não dá para ficar educando nossos filhos só com o leigo, só com o que a gente vê ou com o que a gente acha que dá certo. Porque isso não seria justo com as crianças, né? Quando eles estão na nossa responsabilidade, eles estão confiando que a gente está, né, dando o nosso melhor também. E Daniele, se eu estiver fazendo tudo e eu não estiver sendo uma boa mãe para o meu filho, saiba que, para o seu filho, você sempre vai ser a melhor mãe que ele pode ter. Mesmo errando. E, na verdade, errando, porque eu te falo que eu, como profissional, ou como especialista, uma educadora parental, eu erro com os meus filhos. Porque tem o meu lado humano, meu lado pessoa. Tem o meu lado que não é só psicólogo. Então, tem a nossa natureza que vai nos chamar para o erro, porque o erro faz parte do aprendizado. E sem errar, não tem aprendizado. E aí, dentro dessa parte do erro, tem inclusive ferramentas que eu ensino para as mães que estão me acompanhando mais de perto, que é como fazer as reparações dos erros. Existem ferramentas para isso, como reparar danos, como reparar tudo isso que acontece, para que a gente possa, a cada erro, usar como uma oportunidade de aprendizado. Então, entendam que aqui, até a hora que a gente erra, a gente está acertando, porque a ideia de quem acompanha tudo isso aqui que eu estou falando é uma ideia de evolução, é de você ganhar mais conhecimento. Então, não tem como você estar fazendo o seu pior. Você está fazendo aquilo que você consegue fazer no momento. E ser essa mãe possível, essa mãe suficientemente boa, é o que a gente espera. E aí, falando em toda essa situação que eu estou trazendo aqui para vocês, o que eu acho que vale muito a pena você lembrar. Às vezes, dentro dessa ideia do... Daniela, eu já entendi que o castigo não é muito benéfico, ou que ele traz seus prejuízos. Já entendi, eu já acompanho teus vídeos aqui, eu já fui no A mais B. Só que as pessoas que estão ao meu lado, que me ajudam a cuidar do meu filho, elas não entendem assim. Então, lá em casa, mesmo que eu não dê castigo, meu esposo vai lá e dá.
mesmo que eu não dê castigo, a minha mãe que me ajuda, ela vai lá e dá, ou diz que eu tenho que dar, ou me pressiona se eu não der. E aí, uma coisa que eu sempre trago, a informação que na minha visão é valiosa, porque você precisa estar sempre atenta, é que o outro você não consegue controlar, tá? Você controla a si mesmo, você faz as modificações em você e o outro vai percebendo e vai usando o seu modelo, ou não, com essa liberdade que todos nós temos, com esse poder educar que cada um tem como escolher. Só que quanto mais as pessoas que estão ao seu redor vão perceber que a ferramenta que você usou trouxe resultado, mais elas vão querer ter esse resultado. Quem que olhando um resultado vai querer um problema? Quem que olhando uma solução vai procurar o lado ruim da coisa? Então, lembrem de focar em vocês, se concentrem em ganhar orientações e informações, se apropriem disso, ganhem energia e força tendo essa rede de apoio e façam disso um modelo que tanto as crianças vão ganhar com isso, porque um dia elas vão estar no lugar de educar alguém, quanto os próprios companheiros ou pessoas que estão na rede de apoio também vão aprender. Às vezes até aquela babá que está ali do seu lado vai conseguir aprender com o seu modelo. Porque sim, eu já ouvi babás dando castigo e ameaçando a criança de um castigo. Isso, às vezes, eu ia descer para o play para minha filha brincar e eu vi algumas babás fazendo isso, né? Ameaçando ou colocando a criança de castigo. E aí, às vezes, numa conversa, ela dizia assim, se a mãe dele faz pior, por que eu não vou fazer? Comentando com a outra babá. E é verdade, se a gente não dá o modelo, a gente não facilita para que outras pessoas que estão próximas dos nossos filhos entendam que aquela é a forma que nós decidimos escolhemos para educar os nossos filhos. E você tem todo o direito de escolher essa forma. Se isso que eu estou te dizendo aqui, por exemplo, não faz sentido, você quer continuar dando castigo, você tem todo o direito. Agora, eu acredito que seria muito mais interessante você entender o quanto que existe uma diferença entre o que você tem direito e o que vai ser, inclusive, bom para você e para o seu filho. E bom para que vocês tenham esse lar mais harmonioso e mais tranquilo. Então, queria até agradecer a presença de quem estava aqui no ao vivo. Dizer que sempre é um prazer trazer essas informações e orientações para vocês. Se essa ferramenta que eu coloquei aqui para você fez sentido, você anotou direitinho, aplica. Depois me deixa saber num comentário, num direct lá no Instagram, como você viu o resultado, porque o resultado vem e é certeza. Tudo vai depender, inclusive, da sua constância. Isso é uma palavra-chave. Quanto mais você pratica, mais os seus filhos entendem que é realmente daquela forma que vai acontecer e mais a colaboração vai vindo agregada a tudo isso. Então, me deixa saber que vai ser uma parte muito feliz, que inclusive me encoraja a trazer esses conhecimentos cada vez mais. Você pode, inclusive, dividir esse conhecimento com outras mães que, para você, são mães que estão precisando, inclusive, dessas informações para terem um dia a dia mais leve. Ou para uma cunhada, ou para um irmão, ou para uma amiga. Faça também o seu papel de cada vez a gente, enquanto mães, a gente nos ajudarmos, né? A gente precisa ser essa rede de apoio muito maior. Porque a gente já tem julgamento de todos os lados. A gente não precisa de mães julgando mães. E é aqui essa conscientização que eu quero trazer para que, do contrário, a gente não tenha, né? A gente não chegue nesse lugar de não podermos contar nenhumas com as outras. Então, vamos juntas. Sintam que eu estou segurando na mão de vocês, que para mim vai ser muito gratificante. Um abraço e até o próximo episódio.